Estamos de volta. Como será que funcionam as coisas fora do país? Vamos dar uma olhada. Muitos turistas se espantam quando vão pegar o metrô ou o ônibus em Praga, na República Tcheca. É que são os próprios passageiros que cuidam de pagar corretamente pela passagem de ônibus e metrô. Não existe catraca por lá, nem cobrador. A única coisa que impede o sistema de sucumbir aos trapaceiros é, além da decência, o risco de multa em caso de fiscalização, equivalente a 20 vezes o valor da passagem. Em algumas cidades dos Estados Unidos, é possível encontrar máquinas de vender jornais como estas. O cliente coloca as moedas equivalentes ao valor da edição e a caixa abre automaticamente. E apesar de todas as edições estarem à disposição, o cliente sabe que só deve pegar uma. Exemplos como estes que a gente vê fora do país significam que existe a possibilidade de aqui no Brasil isso acontecer um dia? Como é que a gente pode pensar nisso? Como é que se pode construir uma sociedade para chegar num ponto de ter um sistema de transporte como o de Praga, um sistema de compra de jornais como tem nos Estados Unidos? Eu acho que não tenha dúvida, né? Acho que o professor, a história é a área dele, pode até dizer, ele estava comentando aqui, você teve 50, 100 anos atrás, sociedades que tinham casos de corrupção, né? Tinham problemas de corrupção até mais graves do que o Brasil tem hoje, né? E que conseguiram superar isso, né? Então é preciso que a sociedade dê esse passo, né? Então acho que é perfeitamente, e aí é preciso que você não tenha um fator só que resolva isso, né? Como a gente falou, a questão institucional, a questão moral da sociedade, individual também, mas eu queria tocar no ponto que o professor falou, que é a questão da transparência. Tem um juiz americano que dizia que o melhor desinfetante é a luz do sol. Então não tenha dúvida que um dos melhores remédios para a corrupção é a transparência. A gente fiscaliza procedimentos nos órgãos públicos federais e estatisticamente você tem, aonde você tem um processo com mais transparência, que há divulgação daquilo, que mais pessoas enxergam o que está fazendo, naturalmente são processos onde você identifica menos irregularidades. Então a transparência é um fator realmente importante para essa virada, digamos assim, de mesa. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo aqui que foi publicado na internet. Uma sorveteria que aposta num país sem corrupção acabou sem pagamento em 16% das vendas. Uma sorveteria de Santos, em São Paulo, que decidiu apostar na honestidade dos clientes, mas acabou no prejuízo. Colocou lá uma caixinha do lado de fora da loja e os sorvetes à disposição. Em 16% das vendas teve prejuízo, mesmo com o aviso que eles colocavam. A sorveteria acredita num país sem corrupção, pegue seu sorvete e deposite o pagamento no caixa ao lado. Nós temos muito que evoluir então, né? Agora veja bem, você se referiu a 16%, portanto nós tivemos 84% das pessoas que agiram corretamente. Então ao invés de nós darmos destaque obviamente isso deve ser um experimento, né? Sim, a sorveteria deve ter... Foi uma campanha, na realidade. Uma campanha até de marketing, quem sabe, não conheço o caso especificamente, mas o fato é que nós, brasileiros, principalmente a imprensa, especialmente no Brasil, dá muito destaque aos aspectos negativos da nossa cultura, né? Em vez de, quer dizer, poderia ser o contrário, 86% dos consumidores, diante dessa possibilidade, agiram corretamente. Conforme a regra. Conforme a regra, conforme o que determinava aquele tipo de exigência. Agora, eu acho que isso, é aquilo que eu digo, nós temos evoluído. Nós temos evoluído. Quando eu estava conversando aqui antes, quer dizer, por exemplo, o Japão, que é considerado um dos países que mais se preocupam, né? A sanção moral, diferentemente daqui, o Zé Eduardo Cunha pega com contas no exterior, com milhões de dólares no exterior, e ele continua se aferrando no cargo, é incapaz de ter um ato de cidadania, digamos assim, de exemplo para a sociedade, pelo menos renunciar ao cargo dele, mas não. No Brasil é o contrário. No Japão, por exemplo, e em outros lugares, políticos que são pegos em situações, não como obviamente o Eduardo, mas em qualquer desvio de ordem moral, especialmente se for político, o ato comum que se observa, por exemplo, não é o suicídio, é a renúncia. Como nós tivemos agora, né, o Panama Papers, por exemplo, determinou a renúncia na Islândia do primeiro-ministro. Né? E isso, ou seja, porque a sociedade não aceita esse tipo de coisa. Por que Eduardo Cunha? Porque também há uma permissividade.
até da própria imprensa. Há uma proteção, assim, de dizer, não, nós temos que ter certeza absoluta de que ele foi corrupto para ele ser condenado, né? Fica sempre uma coisa cheia de dedos. Você vê que todo indivíduo que é pego em atos de corrupção sempre coloca em dúvida, deixando vamos dizer, que aquilo é um problema político, um ataque de algum adversário, como se houvesse uma teoria da conspiração. Né? Entendi. A gente tem um exemplo bem bacana de uma equipe daqui da Paraíba, de Campina Grande, que desenvolveu um aplicativo que pode ajudar as pessoas a denunciar a corrupção. Vamos ver. Uma equipe da Paraíba, formada por 5 especialistas em tecnologia da informação, venceu o concurso de aplicativos Hackathon, participação no combate à corrupção, promovido pelo Ministério da Justiça. Nós somos uma equipe de 5 pessoas, todas ligadas de alguma forma ao UFCG, sejam alunos, professores, pesquisadores lá da UFCG. E aí o nosso aplicativo ele se chama As Diferentonas, porque a gente tentou fazer tem uma relação com o meme, né, da internet, do só eu que gosto disso, só eu que faço aquilo. E aí, no nosso caso, a ideia é ajudar o cidadão a responder: é só minha cidade que consegue dinheiro federal desse jeito e gasta dinheiro federal dessa forma? Com o novo aplicativo, o cidadão poderá acompanhar o volume de verbas federais repassadas para um determinado município e quais obras estão sendo executadas nele. Usando as diferentonas, um cidadão de uma cidade, digamos, São João do Rio Seco, ele pode abrir lá o aplicativo e ver toda a verba federal que vem para São João do Rio Seco, em que essa verba federal é diferente do esperado, porque existem outras cidades parecidas com São João do Rio Seco do Brasil, de mesmo porte de população, de mesmo IDH, né? Ou seja, índices com relação à educação, saúde, renda. E aí a gente compara, então, essa cidade do usuário com 10 cidades parecidas no Brasil e vê, né, que verba São João do Rio Seco recebeu que é inesperada, que é diferentona. Nos próximos 45 dias, a equipe vai apresentar a versão final do aplicativo, que poderá ser baixado gratuitamente. Ele estará disponível na App Store da Apple e do Android, na Play do Google. E poderá ser baixado para qualquer celular. Haverá também uma versão web. Bom, depois de um aplicativo como esse, eu acho que dá para a gente tirar uma conclusão de que quanto mais informação a gente tiver, melhor? Bom, é aquilo que eu disse, eu acho que, sem dúvida nenhuma, iniciativas como essa, né, ajudam a que o cidadão seja estimulado a fazer esse tipo de acompanhamento. Né? Então, quanto mais o cidadão comum estiver antenado, estiver prestando atenção no que ocorre para além do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente familiar, que ele se interesse também pelas questões da coletividade, né? E, sem dúvida nenhuma, o orçamento público, o gasto público se torna um fator essencial, porque, veja bem, quando você desvia recursos através da corrupção, de atos de corrupção, o que se vê é você está tirando recursos, né, da sociedade que pertencem à coletividade para usufruto individual, de grupos de indivíduos. A partir do momento que a gente não tem corrupção, que a gente não comete um ato de corrupção, estão pensando no próximo. Sim, sem dúvida. E esse tipo de controle permite que, se não evitar, mas pelo menos que a sociedade se envolva no combate e ajude a denunciar quem faz malversação do dinheiro público. A CGU tem algumas campanhas, além daquela que você falou, né? Nós está em curso, anualmente, nós temos um concurso de desenho e redação para crianças do ensino fundamental e médio. Então, qualquer escola pública ou privada pode participar. Esse ano o tema é Um por Todos, Todos por Um, pela ética e pela cidadania. Né? A ideia é que se discuta esse tema, né? Na verdade, eu digo muito que o concurso ele é uma desculpa para que se discuta esse tema na sala de aula. Os alunos produzem lá um desenho, uma redação, dizendo o que ele entende daquele tema, e a escola escolhe o melhor e manda para a CGU. Qualquer escola pública ou privada, como eu disse, pode, é só acessar o site. A CGU tem um portalzinho da Criança Cidadã, que é um portal da transparência com algumas atividades mais lúdicas para a criança. O endereço é www.portalzinho.cgu.gov.br, e lá o professor pode ter informações sobre esse concurso, porque é muito importante a gente estar discutindo isso com as pessoas, né? O professor falou que é a questão do que a gente chama do controle social, as pessoas acompanharem.
se preocuparem com a coletividade, né? Quer dizer, você saber que faz parte de um todo e aquilo que você faz, a gente fala muito do princípio da fraternidade como um princípio mais espiritual, de solidariedade. Mas o princípio da fraternidade, ele é exatamente você ver o outro, quem quer que ele seja, como alguém próximo a você, como alguém é seu irmão. Então, na cidadania, a gente tem que pensar a sociedade como um todo, e não apenas o meu benefício pessoal. E cada vez mais estimular o prazer em poder contribuir com a sociedade nesse sentido. Muito obrigado, viu, pelo esse debate com vocês. Infelizmente a gente não tem mais tempo. A discussão acaba aqui, mas ela continua aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu aqui com os amigos, discuta com a família, né? Já que a gente já falou que a educação também pode ser dentro de casa, desde pequeno, né? Falar com os filhos. Também começar a pensar, né, que pequenas corrupções que a gente anda cometendo, que a gente devia parar e começar a brigar de peito aberto contra a corrupção, não é verdade? Informe-se bastante, porque só assim você pode ter uma boa opinião formada sobre qualquer assunto. Até o próximo programa.